Olá, boa noite, queridos amigos telespectadores da Rede Século XXI. Eu sou o diácono Eric Módulo e está começando o programa Eclésia para todo o Brasil. Estou aqui logo no início desse programa ao lado de uma imagem de São José, o pai adotivo de Jesus, pois o programa de hoje é dedicado a São José. Dia 19 de março, a igreja relembra a festa de São José. Claro, ele merece. Vamos conversar, por exemplo, por que São José, o pai adotivo de Jesus, quando a igreja lembra as virtudes dele, coloca no superlativo? Por exemplo, castíssimo São José. Vamos entender um pouco mais sobre isso. Os títulos que os papas, no decorrer dos séculos, foram atribuindo e dando a São José, merecidamente, é claro. Por que deram esses títulos? Em que ocasião isso aconteceu? Enfim, o contexto, do período, onde São José vivia, que casou com Nossa Senhora, tinha toda uma questão cultural naquela época. Tudo isso conversaremos no programa Eclésia de hoje, dedicado a São José. O Padre Guido Montinelli já está ali, me aguardando ali na bancada. Ô Padre Guido, hoje, dia 19 de março, é dia de São José, mas não é o único dia no ano que a igreja relembra a memória dele, né? Perfeito, Eric. Dentro do calendário litúrgico, São José é comemorado duas vezes. Duas vezes no ano? Exato, no dia 19 de março, certo? Como esposo de Maria e pai adotivo de Jesus. E no dia 1º de maio, como exemplo dos operários. Ah, aí é aquela festa de São José Operário. Exato. Né? Dia 1º de maio. Que coincide com o Dia Nacional Mundial, aliás, do Trabalho. Que bonito, então. São José tem duas datas no calendário litúrgico, merecido, é claro, Padre Guido, muitas coisas a gente vai conversar no programa São José, mas eu acho que a gente pode ir no início dessa história, Sim. Nós temos muitas informações de São José, a tradição, nos trouxe, então nos apresenta essa figura do pai adotivo de Jesus, mas é verdade que muitas dessas informações são de textos apócrifos, Sim. E como que a gente faz para colocar isso na balança, Padre Guido? O que a gente deve ter de certeza sobre São José? Como é que separar o joio desse trigo aí? Em primeiro lugar, podemos alcançar um objetivo de valorizar o texto bíblico, certo? Certo. E nós temos dois textos bíblicos, o Evangelho de Mateus e o Evangelho de Lucas, que falam exatamente da infância de Jesus e da formação da família também de Jesus. Certo. Podemos logo dizer, você fez uma introdução maravilhosa, colocando os títulos no grau superlativo, castíssimo, etc. Mas dentro da linguagem bíblica, temos a expressão de homem justo. Mateus define José como um homem justo. Certo. Um homem que, através do seu silêncio, da prática das suas virtudes, não somente aceita Maria como sua esposa, mas aceita, sobretudo, a vontade de Deus, que não batia perfeitamente com a sua vontade pessoal. Certo. Mas ele, diante da obediência, ele tirou o chapéu, como se diz, no pleno respeito, e permaneceu puro, casto, até o final da sua vida. Mas está certo, A igreja se refere a ele como castíssimo, Sim. É para valorizar de maneira especial essa virtude dele? Sim, exato. E esta virtude da castidade, hoje, digamos assim, não muito apreciada, Certo. mas tem um valor histórico profundo. Porque temos passagens, até no Antigo Testamento, de homens que viviam com o santo temor de Deus e que, quando recebiam uma revelação da parte de Deus, veja, por exemplo, o caso de Noé, como também do mesmo Moisés, a primeira reação humana, eles não praticavam mais o ato sexual. Certo. Mantinham a sua vida mais pura, mais casta, pelo fato de ter sido, digamos, não digo privilegiados, mas não era uma coisa comum receber um sinal, uma voz da parte de Deus ou até uma missão a se realizar. Certo. Por isso, São José era o esposo de Maria, certo? E nós o colocamos hoje sobre os altares com este título que bate perfeitamente com o seu status profissional. Mas, ao mesmo tempo, ele obedeceu plenamente a um projeto divino maravilhoso, aceitando Maria como sua esposa, mesmo não tendo relações com ela. É um exagero dizer, Padre Guido, eu acho que não, mas o senhor me corrija se eu estiver errado.
A figura de São José foi fundamental para a nossa história de salvação, Sim. para o cumprimento das profecias? Perfeito, obrigado por esta pergunta. Porque São José era descendente de Davi, Certo. era natural da cidade de Belém, certo? Na periferia hoje da grande Jerusalém. E como é que nós sabemos deste pormenor? Porque o imperador de Roma mandou fazer um recenseamento na Palestina para saber qual era o número exato dos moradores desta terra que acabava de conquistar. Certo. José, que morava na Galileia, né, na cidade de Nazaré, foi obrigado a se recadastrar. Por isso enfrentou esta viagem de mais ou menos 170 quilômetros com Maria, que estava no último mês de gravidez, e chegou em Belém. Só que lá em Belém, as pessoas, notando talvez o traje muito humilde, seja de José, como também de Maria, e notando sobretudo Maria, que estava nos últimos dias de gravidez, está registrado um episódio muito lamentável, que ninguém quis abrir as portas de casa para hospedar a Nossa Senhora. E foi assim que, a poucos quilômetros do centro de Belém, numa manjedoura, acabou nascendo o nosso Salvador. O Padre Guido, o senhor está fazendo essa explicação para deixar bem claro, se eu entendi bem, de que quando a gente ouve a profecia bíblica, né, de que da casa de Davi sairia o Messias, né? Sim. Ou seja, o título de Jesus, filho de Davi, né, só se cumpre a profecia por causa de São José? Perfeito, exatamente, porque José diante da lei, é o pai de Jesus. O pai jurídico, você falou exatamente a expressão de pai adotivo, né? Porque não é o pai natural, certo? Não teve nenhuma participação de homem na formação do corpo, né, de Jesus. Maria gerou Jesus na sua natureza humana, mas Jesus é pessoa divina, né? Portanto, José é descendente de Davi. Seria o caso até de citar alguns textos apócrifos que comprovam exatamente, até parecem historinhas, até lendas, um privilégio especial único na história que favoreceu exatamente a pessoa de José. Não sabemos, digamos assim, muitas coisas da data da vida dele. Devia ser um jovem, geralmente com 17, 18 anos, e Maria com 14, 15 anos. Hoje nós ficamos um pouquinho, como é padre, naquela idade para casar. Era normal, naquela época, para as meninas judias ganhar o primeiro filho com 16 anos de idade. E podemos logo dizer que Maria não deve ter fugido desta regra. Às vezes, digamos a verdade, prezados amigos e telespectadores, nós erramos um pouquinho na iconografia de José. Representamos São José com um menino Jesus no colo, com cabelos brancos. Como se fosse um senhor mais de idade. Exato, parece o vô com o neto, não um pai com um filho. Mas, entendeu? Por isso, podemos dizer claramente que Jesus nasceu numa família com a idade normal do casamento. Quindi Maria, com 15, 16 anos, alguns textos chegam a dizer até 14 anos, né, de Nossa Senhora. Mas mudamos na idade normal, e José devia estar com 17, 18 anos quando nasceu Jesus. Nós começamos essa conversa, eu justamente estava citando isso, essa questão dos textos apócrifos, né? As informações que não estão em livros, né? Onde a igreja não reconhece como divinamente inspirados. Então é difícil a gente afirmar, né, a veracidade desses textos, né? Claro, como o Padre Guido já explicou do início, se a gente ficar só com Lucas e Mateus, já temos informações suficientes, né, para destacar a grandiosidade de São José, um homem justo, né? Imagina a Sagrada Escritura chamar alguém de justo, né? É muita coisa. Que acreditou num sonho, tudo mais, a gente vai conversar sobre isso ainda. Sim. Agora, do ponto de vista lógico, isso que o senhor estava explicando, Padre Guido, só se a gente pensar da cultura da época, não está errado pensar. E aí, o senhor já falou da questão da idade, então provavelmente Nossa Senhora entre 14 e 15 anos, Sim. São José provavelmente de 16 a 18, né? Se tiver os seus 20, também continua sendo jovenzinho, né?
E o casamento naquela época era muito cedo, era uma cultura, como o senhor já explicou, mas eu queria que o senhor explicasse para a gente o contexto do casamento, que é um pouco Sim. diferente da nossa cultura hoje, né? Logo de cara, eles se casavam, mas não necessariamente já iam os dois morar numa mesma casa, né, Não. Padre Guido? Explica isso para a gente. Exato. Na época de Jesus, é claro, é um estudo que valoriza também a cultura daquele momento. A celebração do casamento era feita por etapas, conforme exatamente a lei de Moisés. Certo. Digamos que a festa de casamento geralmente se realizava na casa da noiva e durava 6 dias. Ainda bem, Eric, que nós escapamos desta. Imaginava preparar uma festa como se bebe por 6 dias. Porque dá muito trabalho, né, Padre Guido? Não tinha nenhum meio de comunicação, a não ser a passagem de uma voz para outra, né? E quando chegavam os familiares e convidados e amigos, acampavam com as suas tendas ao redor da casa da noiva. Certo. A noiva não aparecia naquele momento. Somente ao término dos 6 dias, o quarto onde ela morava, com um acesso, digamos assim, restrito aos familiares mais íntimos, era iluminado com algumas tochas e ela finalmente se abria nas portas, recebia os cumprimentos de todas as pessoas convidadas. Certo. Agora, logo após desta cerimônia assim, desta manifestação muito cheia de tanta alegria, de profundas emoções, todos voltavam para suas casas. E atenção, minha gente, inclusive os noivos. Uma coisa absurda no dia de hoje. A noiva ficava na sua casa e o noivo voltava para a sua casa também. Quer dizer, já eram casados, mas ainda não era hora de morar juntos. Exato. E o tempo que deviam ficar separados era um tempo escolhido, conforme a lei de Moisés, pelos noivos mesmos. Certo. O mínimo era de 3 meses e o máximo de 1 ano. Somente após este período que os dois, mesmo sendo casados, deviam viver separados, os dois começavam a coabitarem. Se alguém hoje visita a cidade de Nazaré, lá na Palestina, tem a casa de Nossa Senhora e mais ou menos 90 metros a casa de José. Ainda dá de ser visitada, inclusive até com a carpintaria. Olha só, Sim, já sim. o senhor vai falar essa questão da carpintaria, que tem uma questão muito interessante para a gente discutir sobre isso. Mas, Padre Guido, nesse período, então, que no caso os noivos escolheram que o mínimo era 3 meses, eles poderiam escolher de 3 meses a 1 ano. Sim. Foi nesse período que Nossa Senhora ficou grávida? Bem no começo deste período, o arcanjo Gabriel aparece a Nossa Senhora, apresenta o projeto de Deus. Maria, na sua humildade, responde com a famosa frase: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim conforme a tua vontade. E o anjo, antes de desaparecer, dá uma notícia para Maria. Olha que uma tua parenta, Isabel, veja bem os pormenores, idosa e estéril, está já no 6º mês de gravidez. E, devido à idade avançada, precisa de uma ajuda. Vai ajudá-la. E Maria, o Evangelho de Lucas é belíssimo, usa uma expressão no evangelista que não pensou 2 vezes em Nossa Senhora. Foi às pressas. Às pressas, em língua latina, festinans, correndo. Foi da cidade de Nazaré até a cidadezinha de Ein Karim, bem perto de Jerusalém, onde morava esta sua parenta Isabel, com Zacarias, que estava esperando o bebê, já estava no 6º mês. Maria permaneceu 3 meses na casa de Isabel. Portanto, assistiu ao parto de João Batista. Se ela chegou lá, Isabel estava grávida de 6 meses, Exato. Ela esperou os 3 meses concluir a gravidez. Exato. Provavelmente foi uma gravidez normal. Normal. Nasceu João Batista. E ela voltou, já tinha passado os 3 meses, voltou para Nazaré para começar a coabitar com José. Foi um dos momentos mais dramáticos, né, na vida de José como homem, notar Maria que estava grávida. Porque, Eric, a lei daquela época era muito dura. E quando acontecia uma infidelidade conjugal da parte da mulher, este fato dava ao marido 3 direitos. Certo. O primeiro direito, gente, parece incrível, mas observamos, era assim.
matar a mulher, direito de matar a mulher com pedras. Segundo direito, gritar publicamente ao escândalo e desfazer o casamento. Certo. A terceira opção, que foi aquela que José escolheu, desfazer o casamento em silêncio. Enquanto ficava perturbado, que nunca teria imaginado Maria como estava traindo o seu esposo, né? Eis que o mesmo arcanjo Gabriel aparece também a José, com aquela frase bela: não fique preocupado, Maria não te traiu. O que está acontecendo no corpo dela não é obra de homem algum, é uma intervenção direta de Deus. E a partir daquele instante, José aceita Maria como sua legítima esposa e logo em seguida aceita Jesus diante da lei como seu legítimo filho. Bom, de cara destaca uma virtude de José aí, né? Porque ele teve que ter fé. Né? Foi uma ação de fé, acreditar num sonho, né? Exato. E esta fé é, digamos assim, uma característica extraordinária na vida dele. Porque diante deste sinal extraordinário de Deus, que escolheu a sua família para dar continuidade ao grande mistério da redenção, José se mantém casto para toda a sua vida. Eric, é bom lembrar que a Igreja, no decorrer de 2000 anos de história, definiu algumas verdades de fé a respeito de Maria. No ano 639, o Concílio Romano definiu a virgindade de Maria. Maria permaneceu virgem antes, durante e após o parto de Jesus e não teve outros filhos. Indiretamente, as qualidades de José estavam presentes ainda nessa verdade de fé. Exato. Também, né? Ele também se manteve casto. Se manteve casto e se colocou ao lado da vontade divina, no pleno respeito. Por isso, além da fé, nós notamos a fortaleza como homem e resistir também às suas tentações, era homem como nós. E respeitou plenamente a vontade divina, aceitando o projeto de Deus que se realizava através de Nossa Senhora e também da sua boa vontade. É isso aí, Padre Guido. A gente vai para o primeiro intervalo. O senhor vai falar bastante ainda sobre outras características, virtudes de São José. Alguns títulos também que a Igreja deu a São José no decorrer dos séculos, né? Mas eu queria que o senhor falasse logo depois do intervalo sobre uma questão interessante. Nós já passamos aqui por ela. São José era realmente carpinteiro, né? Isso está atestado inclusive nos evangelhos. Sim. Mas tem uma certa ironia entre dois desses textos, onde cita que José era carpinteiro, que nos dá a entender uma possível morte precoce de São José. Bom, o senhor vai explicar para a gente já, né, o que é isso depois do intervalo. Só quero lembrar antes dos nossos amigos telespectadores que o programa Eclésia tem uma página no Facebook. Se você ainda não curtiu a nossa página no Facebook, é fácil. É só você pesquisar lá na busca do Facebook, Programa Eclésia. Né? A palavra Eclésia, lembrando que tem duas letras C, né? Programa Eclésia. Você procura lá no Facebook, curte, né, a nossa página do Programa Eclésia e nós vamos disponibilizando aos poucos todos os programas que nós já fizemos aqui no decorrer desses últimos anos, né? Os programas antigos, os novos, divulgação dos nossos programas, quem sabe alguns conteúdos exclusivos, a gente consegue fazer uma gravaçãozinha aqui com o Padre Guido sobre algum trechinho ou outro exclusivo para o Facebook, enfim. Curta a nossa página lá no Facebook, Programa Eclésia, que é uma boa maneira de divulgar o nosso trabalho também, tá bom? Padre Guido, vamos lá. Sim. São José era carpinteiro e como que o Evangelho apresenta tudo isso com uma certa ironia para que a gente possa entender esse contexto? Olha, mais de uma vez, o mesmo Jesus, para dar uma bela resposta, disse: nenhum profeta é bem aceito na sua pátria. Né? Certo. Enquanto ele se encontrava por alguns dias de descanso lá em Nazaré, na casa de Nossa Senhora, eis que lá também ele fazia um apostolado, pregava, anunciava, fazia algumas curas, e as pessoas se questionavam: mas quem é este homem? E aí nós temos dois textos que merecem um pouquinho ser explicados. Só para ficar bem claro, quando perguntam quem é esse homem, direcionado à figura de Jesus, né? Exato. Certo. Né? Exato. O Evangelho de Marcos, no capítulo 6, no versículo 3, diz o seguinte, que o povo lá em Nazaré, falando a respeito de Jesus, questionava: mas não é ele o filho do carpinteiro?
Por isso dá de pensar que José estava trabalhando na sua carpintaria, etc. Muito bem. Ao passo que o evangelista Mateus, no capítulo 13, versículo 55, colocando a mesma cena, o evangelista Mateus coloca na boca de alguém uma pergunta um pouco diferente. Falando a respeito de Jesus, o povo questiona, não é ele o carpinteiro? Portanto, na versão de Marcos, dá de pensar que José ainda está trabalhando. Ao passo que na versão de Mateus, dá de pensar que José já havia falecido e, portanto, Jesus continuava o trabalho humilde de José. Como se o filho assumiu o lugar do pai na carpintaria, né? Exato. Isso é um indício, Padre Guido, que a tradição vai apresentar para que provavelmente São José não estava vivo durante, por exemplo, a crucificação de nosso Senhor Jesus Cristo? Não somente um indício, é uma das provas isso aqui. Porque não está registrada a data do falecimento. Certo. A menos que nós não pegamos um evangelho apócrifo, copto, né, muito antigo. A tradição copta é do Egito, né? Exato, do Egito, sim. Onde se fala que José veio falecer tendo ao lado Maria e Jesus e que o arcanjo Gabriel desceu do céu para levar o corpo consigo para o céu. Mas é um evangelho apócrifo, né? Lembrando que o evangelho apócrifo a igreja não reconhece como divinamente inspirado, então não é digno de fé. A gente não consegue afirmar que realmente foi assim que aconteceu. Sim. Mas também não era absurdo se isso acontecesse, né, Padre Guido? Exato. Mas nós temos que sublinhar um pormenor no Evangelho de Marcos e de Mateus. Certo. Que esta pergunta que o povo fazia, mas não é ele o filho do carpinteiro, ou não é ele o carpinteiro, era feita com ironia, com desprezo, para dizer, olha, nesta humilde cidade de Nazaré nunca nasceu alguém de grande destaque. Né? Quem é este cara, afinal? E Jesus, sabemos de verdade, está registrado no Evangelho, que na sua terra, Nazaré, não conseguiu nem fazer milagres, digamos assim. Ele percebeu a dureza do coração dos moradores da sua terra, onde ele morava. Olha só que coisa, né? Sim. Eu entendi o que o senhor quis dizer, né? Que é aquela coisa de dizer assim, olha, isso aí não é um cara ali do bairro, não é alguém conhecido, como é que pode ser o Messias, né? Entendi. Bom, Padre Guido, mas não é só, vamos dizer, não vou chamar de incoerência, mas esse detalhe dessa ironia nessa passagem que o senhor comentou, mas em relação à árvore genealógica de Jesus, né? Mateus e Lucas têm uma pequena divergência. Sim. Né? O senhor já explicou aqui no bloco anterior que as profecias, né, relacionadas à figura do próprio Cristo, de nosso Senhor Jesus Cristo, dizendo que ele nasceria da casa de Davi, Jesus filho de Davi, se cumpre na figura de José. Né? Quer dizer, essa relação de pai adotivo é levada muito a sério por Deus, porque ali se cumprem inclusive as profecias que Jesus seria filho de Davi. Né? Agora, quando a gente vê essa genealogia apresentada por esses dois evangelistas, tem um certo, não sei se é erro ou se é uma diferença. Explica pra gente o que acontece ali. Em primeiro lugar, é bom explicar aos nossos amigos telespectadores que a árvore genealógica de Jesus, conforme o evangelista Mateus, parte de Abraão para chegar até Jesus. Certo. Ao passo que a árvore genealógica de Jesus, contado e gravado por Lucas, parte de Jesus para chegar não somente a Abraão, mas chega depois até Adão, certo? Não há nenhuma contradição entre as duas árvores genealógicas. Né? Agora, o que nós notamos a respeito de José? A última frase da árvore genealógica, conforme Mateus, está escrito: Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, chamado Cristo. É o primeiro capítulo do Evangelho de Mateus, pode conferir no versículo 16. Certo. Se nós pegarmos o Evangelho de Lucas, está escrito: ao iniciar seu ministério, Jesus tinha mais ou menos 30 anos e era, conforme se supunha, filho de José, filho de Eli. Então, vem a pergunta. Quer dizer, de um lado aparece Jacó como avô paterno de Jesus, sim, e do outro lado Eli. Eli, exato. Mas Eli seria... Quem é este Eli?
Eli, ou em hebraico Elioquim, ou Joaquim, é o pai de Nossa Senhora. Então, peraí, Padre Guido, vamos devagar, que isso aí é interessante. É muito importante. Um evangelista chama Jacó e outro chama Eli, isso está Sim. claro. Mas Eli provavelmente seja São Joaquim? São Joaquim. De Eliaquim, é isso? Eliaquim em hebraico, né? Ou exatamente nós traduzimos mais com Joaquim, Certo. que é o pai de Nossa Senhora. Então quer dizer que provavelmente está fazendo referência ao sogro? Exato, uma referência que não era muito prática e muito comum na época, para dizer que José pertencia a Maria, à família de Maria, certo? Entendi. Por isso não há nenhuma contradição entre Jacó e Eli. Claro que são duas pessoas diferentes. É como no caso de hoje, quando uma mulher vê, digamos assim, o seu filho casar. Certo. Então, a nora é chamada tantas vezes como esposa. A minha esposa, fala a mulher, na verdade é a minha nora, mas chama de porque pertence à família dele. Ah, entendi. Por este motivo. Mas, então, isso é bonito também, que deixa mais claro ainda Sim. essa questão da proximidade desse casamento com a família da noiva, com a família da esposa, no caso Maria. Exato. Né? Agora, José era descendente de Davi, porque era natural de Belém. Certo. Por isso que José é chamado de filho de Davi e mais tarde será Jesus a ser chamado de filho de Davi. Quando um dia Jesus entrará triunfante na cidade de Jerusalém, daqui a algumas semanas nós estaremos em pleno clima da Semana Santa e lembraremos exatamente o ingresso triunfal de Jesus em Jerusalém. E será cumprimentado pelo povo com o título de Filho de Davi. Hosana ao Filho de Davi. Porque, diante do parecer do povo, ele era o filho de José, que é descendente de Davi. Bonito isso, né? Aumenta ainda a importância de São José no cumprimento das Sagradas Escrituras, porque isso é uma profecia muito antiga, né, Padre Guido? Que bonito. Agora, Padre Guido, daqui a pouco o senhor vai falar para a gente um pouquinho do que a patrística, ou algum ponto da patrística relembra sobre São José, e até mesmo a escolástica, na época de São Tomás de Aquino, por exemplo, tem algumas coisas relacionadas interessantes a São José. Mas eu acho que a gente pode dizer assim que nos últimos 150 anos, de certa forma, a presença de São José ela foi relembrada mais na igreja, né, Padre Guido? Quer dizer, nunca morreu essa espiritualidade, mas tem destaque nesse último século, século e meio, né? Sim, eu gostaria talvez de usar uma palavra muito mais profunda, foi resgatada. Certo. A figura e a santidade de São José. Claro, a igreja sempre considera, mas ficou um pouquinho esquecido na história, certo. Até que, especialmente no último século, nós podemos notar, até através da voz autoritária do Santo Padre, os vários papas, todos fizeram questão de não somente dar um título, mas de justificar mais ainda o valor da presença na história da redenção, da humildade desse grande santo. Olha só, eu vou relembrar, por exemplo, algum desses fatos importantes aqui, porque olha só que interessante. Para começar com o Pio IX, né? O Papa Beato, Papa Pio IX, no ano de 1870, declarou oficialmente São José como padroeiro de toda a igreja. Padroeiro de toda a igreja não é pouca coisa, né, Padre Guido? Exato. Um título, gente, muito importante, de grande honra, de grande prestígio. E, inclusive, está registrado que o título que ele deu de patrono da igreja despertou o interesse de tantas pessoas em conhecer mais profundamente as virtudes deste grande santo. E como consequência imediata, tivemos várias congregações religiosas, masculinas e femininas, que adotaram o nome de Josefinos. Tem vários, né, Padre Guido? Sim, vários, né? exato. Religiosa, filha de São José, irmã de São José, etc. E também na parte masculina, porque sentiram a necessidade da imitação das virtudes deste grande homem. Oblatos de São José, entre tantos outros, né? Bom, então, em 1870, o Papa Pio IX proclamou ele como padroeiro de toda a igreja. O seu sucessor, Leão XIII, em 1889, né, declarou São José como modelo para todas as famílias. Lembrando que o Papa Leão XIII discutiu muito questões sociais, né, suas encíclicas sociais, problemas trabalhistas, problemas relacionados já à relação numa sociedade, coloca São José como modelo para todas as famílias. Depois o Papa Bento XV,
em 1920, logo depois, né, no final da Primeira Guerra Mundial, então o Papa Bento XV, em 1920, coloca São José como a sua devoção fundamental num tempo pós-guerra. Coloca a figura de São José, esse homem justo, fundamental essa devoção, no período pós-guerra. Estou falando da Primeira Guerra Mundial, né? Bento XV, 1920. Depois o Papa Pio XI, na sua encíclica Divini Redentores, o que significa Divini Redentores, Padre Guido? Redentor divino. Redentor divino, isto é um título, né, que faz com que São José não foi somente um instrumento passivo nas mãos de Deus, certo, quanto ao tema da redenção. É porque nessa encíclica Divini Redentores, o Papa Pio XI dá o título a São José como modelo de um trabalhador. Porque essa encíclica que foi proclamada em 1937, hein? Pouquinho antes da Segunda Guerra Mundial, é aquela encíclica que o Papa Pio XI combateu os problemas do comunismo, né? Todo o problema do comunismo, do marxismo, essa é a principal encíclica na igreja, Divini Redentores. Então chamou São José de modelo de trabalhador. De novo, olha a presença de São José como trabalhador. Depois, Pio XI, continuando essa toada de exemplo dele como trabalhador, foi o Papa Pio XII, em 1955, Papa Pio XII, né, sucessor de Pio XI, em 1955, que oficializou a festa na igreja de São José Operário. Está aí, sim, né, Padre Guido? Pio XI começou com essa história de modelo de trabalhador, Pio XII oficializou a festa de São José Operário. E colocou esta grande festividade no dia 1º de maio, que é o Dia Mundial do Trabalho, certo? E ele apresentou como modelo de trabalhador na humildade de São José. Se a presença da discussão dos problemas do comunismo estava presente no papado de Pio XI e também de Pio XII, essa história toda do Dia do Trabalho, de certa forma, também foi defendido pelos marxistas, levantando, por exemplo, um dia na sociedade para relembrar do oprimido, do opressor, aquela relação marxista, né, que a gente conhece bem, tenho certeza que você já teve contato com isso. O Papa Pio XII, o que ele fez? Colocou um símbolo cristão nessa festa que até então era, né, defendida por os marxistas, pelo ateísmo, né, de uma forma um pouco distorcida do Evangelho. Então ele colocou a festa de São José Operário também para encerrar essa situação. Vamos dizer assim, para batizar essa festa, colocou São José como modelo de São José Operário. Bonito essa história. Tem um pormenor interessante, pois não, Padre Guido? Que no calendário litúrgico, seja São José como também São João Batista, tem duas festividades ao ano, né? Só eles, né, Padre Guido? Só os dois. São Batista nós temos no dia 24 de junho, nasceu 6 meses antes de Jesus, e no dia 29 de agosto a igreja lembra o martírio dele. Ao passo que de São José temos 19 de março, hoje, né? E também temos dia 1º de maio, o Dia do Trabalhador. Muito bem, merecem, né, Padre Guido? Sim. Depois o Papa João XXIII, São João XXIII, em 1961, às vésperas do concílio, proclamou, então, o São José como protetor do Concílio Vaticano II. Lembrou a figura de São José, pedindo a proteção dele para todo o Concílio Vaticano II, que se iniciaria no ano seguinte. O Papa João Paulo II fez uma encíclica que traduzindo, né, chama-se Guardião do Redentor, dedicada a São José, no ano de 1989. O Papa João Paulo II fez uma encíclica chamada Guardião do Redentor, já diz tudo, exato, né, quem ele é. É esposo de Maria e pai adotivo, né, de Jesus, para poder entender como ele conseguiu, este homem, praticar uma sequência extraordinária de virtudes, né, como esposo de Maria e, ao mesmo tempo, cuidando de Jesus. O título é belíssimo, Guardião do Redentor, mas eu falei encíclica, mas na verdade é uma exortação apostólica. Exortação apostólica, não é bem sim, uma encíclica, é uma exortação apostólica de João Paulo II no ano 1989. Depois o Papa Bento XVI, já chegando no Papa Francisco, tem uma coisa bonita, porque o Papa Bento XVI começou um trabalho na liturgia para inserir de novo a presença de São José lá no meio, só que não deu tempo de concluir. Ele renunciou e o Papa Francisco completou esse trabalho, né? A partir do ano de 2013, né? Oficialmente, a presença de São José entrou principalmente nas orações eucarísticas de maneira mais profunda. Como é que aconteceu isso, Padre Guido? Exato, né? Quando o sacerdote celebra a Santa Missa, logo após a consagração, faz uma sequência de orações em homenagem a Deus, a Nossa Senhora. Certo. E foi exatamente a iniciativa do Papa Bento XVI, né? E Papa Francisco colocou em prática de inserir em todas as orações eucarísticas o nome de José como esposo de Maria.
Por isso a invocação de São José é maravilhosa. E mais um pormenor ainda. Papa João XXIII, na bênção do Santíssimo Sacramento, fez questão também de colocar uma invocação específica ao Castíssimo Esposo de Maria. É verdade, na liturgia está lá presente, é verdade. Sim. São José, seu Castíssimo Esposo, está presente lá, é verdade. Exato. Olha, para dizer que a autoridade máxima da Igreja faz questão de não somente invocá-lo ou resgatá-lo, mas de anunciar a beleza da devoção para este grande santo, que soube cumprir fielmente a sua vocação de fidelidade total com Maria, sua esposa, e cuidando, não sabemos por quanto tempo, porque veio falecer, mas até, com certeza até o final da sua vida, né? Cuidando também de Jesus como se fosse o seu filho. E por isso que a Igreja, conforme uma antiga tradição, escolheu também o São José como padroeiro da boa morte. Olha só. Que bonito isso também. Na hora da morte, invocar a presença de São José, porque tudo diz que a morte dele deve ter acontecido tendo ao lado Maria e do outro lado tendo Jesus. Por isso é o padroeiro da boa morte. Procuremos invocar, gente, com alegria, este grande santo. Padre Guido, durante toda a história da Igreja, né, os grandes santos, os grandes teólogos da Igreja, é claro, tiveram documentos, momentos importantes dedicados a São José. Nós falamos no bloco anterior, dos últimos 150 anos, que os papas proclamaram títulos, a começar pelo Beato Pio IX, 1870, São José padroeiro de toda a Igreja. Quer dizer, não é pouca coisa. Exato. Mas se a gente voltar lá atrás, na patrística, no início da literatura cristã, o senhor poderia destacar para a gente, por exemplo, o que Santo Agostinho e seu mestre, né, Santo Ambrósio, aliás, Santo Ambrósio, seu conterrâneo lá de Milão, né? O que eles disseram sobre São José? Olha, gente, nós temos não digo uma fartura, porém temos alguns documentos muito importantes que justificam as qualidades e as virtudes de São José. Certo. Seja Santo Agostinho, como também Santo Ambrósio, que batizou Santo Agostinho, entre as bispo de Milão, da minha terra, né? Destaca nos seus escritos a fidelidade da virgindade de José. De novo a questão da castidade aí presente, Sim, né? porque foi uma das qualidades, digamos assim, talvez que tocaram a vida íntima deste homem. Certo. Porque ele também recebeu a visão, a aparição do arcanjo Gabriel, devia estar com 17, 18 anos. Imaginamos a alegria de um jovem que se prepara para o casamento e, de repente, recebe um anúncio divino no qual acredita firmemente e é capaz de deixar até ilibada, casta, a vida, seja dele como também da sua esposa. Quer dizer, pegou o seu projeto de vida, os seus sonhos, sim, deixou de lado e foi cuidar da coisa mais preciosa para nosso Senhor, né? Para Deus, que é o seu filho encarnado, exato, né? E a Virgem que deu a luz a ele. Quer dizer, é belíssima essa missão, né, Padre Guido? Exato, e colocou a Igreja, através de Santo Agostinho e de Santo Ambrósio, valoriza muito esta qualidade de São José, né? Talvez naquela época, estamos no quarto, quinto século, não tinha muitos títulos ainda São José. Aliás, temos que dizer mais uma coisa, Eric, que depois passaram vários séculos, talvez não se falava muito dele. Entendi. Até chegar na Idade Média, aí sim, tivemos uma sequência de grandes autores que se destacam pela inteligência, pelos estudos, pelos escritos, que conseguiram resgatar a figura de São José, com tantos escritos e com tantos elogios, e apresentando exatamente a santidade de José como modelo que poderia ser imitado por todos. Quer dizer, lá no início não, no meio da patrística, século IV e V, sim, essa figura destaca através desses dois doutores da Igreja, né, Ambrósio e Agostinho. Depois, quase 1000 anos, né, Padre Guido? Praticamente, século XII e XIII que voltou essa discussão. Sim. Quer dizer, muito tempo mesmo. Muito tempo. Sem documentos importantes sobre ele. Pelo menos nós não temos. Teríamos, talvez, de uma maneira paralela a ele, certo, uma, digamos assim, uma antologia de títulos e de histórias, porém que a Igreja não reconhece como divinamente inspirados. Certo. Temos evangelhos apócrifos ou até escritos apócrifos. Por exemplo, temos o Evangelho copto do Egito, né,
que fala, inclusive, como já falamos no outro bloco, até da morte de José, quando nos textos bíblicos dos 4 evangelhos não está registrado. Entendi. Por isso, ou nasceu tudo isso devido a uma devoção popular, etc., mas nós notamos que na Idade Média ficou novamente grandemente valorizado São José, e notamos a partir daí também na voz oficial da Igreja, como você assinou no outro bloco, né, todos os papas no século passado, que não deixaram de lado de manifestar a aprovação de tudo que aconteceu na vida desse grande homem. Mas a gente tem que destacar, né, Padre Guido, que para compensar essa lacuna aí, do século IV e V até lá no início do século XII e XIII, São Tomás de Aquino e São Alberto Magno também fizeram documentos belíssimos, verdadeiros tratados mesmo, né, para deixar bem claro essa devoção a São José. Bom, a gente está falando de 2 doutores da igreja também, São Alberto Magno e São Tomás de Aquino. Pelo menos 4 doutores dedicaram documentos a ele. É claro que a importância não teria que ser diminuída, né? Exato. O que a igreja tem de mais belo, de mais profundo. E depois a voz, digamos, de máxima autoridade do chefe da igreja, né? É verdade. Dos papas que até hoje continuam a apresentar, por exemplo, como foi belo para nós padres, 4 anos atrás, introduzir naquelas orações após a consagração, de falar a Virgem Maria, do seu esposo São José. Que bonito. O Papa João XXIII que colocou também o nome de José na hora da bênção eucarística com o Santíssimo. Por isso, um passo muito belo que a Igreja fez, reconhecendo as qualidades e resgatando a santidade de José. Ô Padre Guido, quando a Igreja vai reconhecer, lá no processo de canonização de alguém, de beatificação de alguém, ela só não reconhece as virtudes cristãs do candidato, como é preciso que essas virtudes cristãs sejam vividas em grau heróico, né? Não é uma coisa só no dia a dia. A pessoa pode ter sido uma boa pessoa, mas não necessariamente a igreja vai proclamar como santo, porque tem que ser em grau heróico. Nesse caso, com São José, a coisa não é difícil, né? Pelo menos 5 virtudes, grandes virtudes de São José, a gente pode destacar de maneira profunda, e que se houvesse, como hoje, né, um processo de canonização, é claro que ele seria canonizado. Eu estou dizendo isso porque naquela época, no início da igreja, a gente está dizendo bem no início da igreja, o processo de canonização não era como a gente tem hoje, né? Mas é claro que ele é proclamado santo, pai adotivo de Jesus, não tinha como ser diferente. Só faz um comentário sobre essas 5 grandes virtudes de São José? Primeiro, vamos dizer quais são estas 5 grandes virtudes certo. Que, através de uma atenta leitura do texto bíblico, dá de qualificá-las como autênticas. Né? A fé, a justiça, a retidão, a fortaleza e o amor. Certo. A fé, porque José foi dócil à vontade de Deus, acreditou na sua missão através daquela aparição do arcanjo Gabriel e nunca duvidou de ser ele um instrumento nas mãos de Deus para o plano da redenção. Certo. Por isso, uma grande fé que justifica, inclusive, até a fortaleza dele, né, resistindo até a qualquer inclinação da sua vida pessoal diante da vontade divina. A justiça, por um nome qualificado pelo mesmo Evangelho de Mateus, em língua latina, vir justus, homem justo. Inclusive, quando se tratou até de dispensar, digamos assim, Nossa Senhora, conforme a lei de Moisés, ele escolheu o silêncio, a discrição, não quis criar um escândalo público, escolheu de mandar embora Nossa Senhora em silêncio. Mas foi naquela angústia que ele recebeu a visão do arcanjo Gabriel. Né? Um homem que se destacou pela sua retidão, isto é, pela sua honestidade. Era um homem capaz de estar na altura da sua missão, sem usar uma maneira de enganar a ninguém. Com as suas qualidades, com o seu silêncio, nunca se apresentou publicamente para cá e para lá. Até na hora, por exemplo, daquele episódio de Jesus menino, só com 12 anos, quem chama a atenção, digamos, entre aspas, para o menino Jesus é Maria, não é José.
como consequência, das que quando Maria disse, mas o que você fez? Eu e teu pai te procurávamos já há 3 dias. E logo em seguida Jesus vai com Maria e José, vive submisso, cresce em sabedoria no seu físico, etc., preparando-se para a sua missão. A fortaleza deste homem, uma grande qualidade e virtude, né, que fez na sua vida, um total respeito da vida de Maria também. Certo. Por isso, um homem que, acreditando plenamente em Deus, fortalecia até a sua natureza humana, no pleno respeito da vontade divina. E, naturalmente, tudo isso se justifica quando existia na vida dele o profundo amor. Profundo amor sagrado, né, santificado, de uma maneira casta, seja para com Maria, como também para com Jesus. Por isso é um grande exemplo, na verdade, que deve ser imitado. Bonito, né? Bonito pensar a figura de São José diante dessas virtudes, de que beleza, né? De que maneira tão bela ele viveu essas virtudes, certamente em grau heróico. Ô, Padre Guido, a gente já está encerrando, mas acho que dá tempo de o senhor comentar para a gente ainda. A piedade popular também apresenta São José relacionada às vocações? Alguém Sim. que as pessoas recorrem quando vão rezar as vocações? Exato. Por exemplo, entre os vários santos que invocaram José como padroeiro das vocações, fruto também de uma piedade religiosa, até o santo fundador da minha congregação, Santo Aníbal Maria de França, que tinha o costume de colocar em todas as casas religiosas que ele fundava, diante de uma imagem de São José, uma lâmpada, né, sempre acesa, dia e noite, era chamada a lâmpada das vocações. Olha que bonito. Porque invocando São José para conseguir vocações para a igreja e para a mesma congregação. E não é raro ver esse título de padroeiro das vocações, né, espalhado em tantas casas de várias congregações religiosas, né? Por isso, este homem que fez a vontade divina, preocupado para que o trabalho da redenção pudesse dar os frutos desejados, com certeza abençoa os jovens vocacionados para a vida religiosa, como também para a vida sacerdotal. Permaneça também para nós, padre, para você, né, como diácono, Eric, né, um modelo a ser, na verdade, imitado nas virtudes, nas qualidades, no serviço, no silêncio e, sobretudo, sentindo a alegria de sermos instrumentos nas mãos de Deus para fazer aquele bem que nunca nos será tirado. Padre Guido, já encerrando, depois na sequência o senhor dá a bênção para a gente, também eu já li em alguns livros de padres exorcistas, por exemplo, que ele também é muito invocado na hora de atender o endemoniado, né? A invocação de São José diante de um endemoniado também é muito eficaz, né? Não somente é muito eficaz, mas indispensável também. No ritual, inclusive, do exorcismo, a invocação a São José é explícita. Olha só. E, sim, e, na verdade, a pessoa possuída pelo demônio, claro, é o demônio que naquele momento grita, porque detesta só o nome de São José. O nome, entre tantos santos, destacamos o nome dele. E façamos de tudo, gente, para ter uma bela imagem de São José também nas nossas casas. Com certeza somos todos bons operários, ele abençoa também os nossos trabalhos e, sobretudo, que abençoe a boa vontade de sermos sempre instrumentos para fazer obra de caridade e de bem. Terminamos desejando tudo de bom, pedindo a proteção desse grande santo, em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Obrigado. Amém. Obrigado, Padre Guido, por mais um programa. Foi muito bom fazer esse programa com o senhor. Bom, o senhor falou da imagem, a gente vai encerrar o nosso programa contemplando um pouco mais a imagem de São José que a gente tem no nosso cenário aqui. Nós abrimos o nosso programa com ele. A gente vai contemplar um pouquinho, mostrar um pouquinho mais a imagem de São José aí nos segundos finais do nosso programa. Porque a gente está encerrando o nosso programa Eclésia dessa noite. Mas eu só quero lembrar que você pode rapidinho curtir a nossa página lá no programa, no Facebook, a página do programa Eclésia lá no Facebook, porque é uma maneira da gente divulgar também o nosso trabalho, tá bom? Acessa lá o Facebook, que todo mundo usa hoje em dia, você procura a página do programa Eclésia, curte lá e a gente também se comunica por lá, tá bom? Um grande abraço, até semana que vem. Tchau, tchau.